Bom dia, este é o seu Jornal da Manhã e eu sou Marcos Nogueira. E estes são os destaques de hoje. Witzel diz sofrer retaliação do governo federal e se compara a Lula. Cúpula do clima. ONGs veem discurso de Bolsonaro descolado da realidade. Problema técnico interrompe Macron e pega Putin de surpresa durante a cúpula do clima. Witzel diz sofrer retaliação do governo federal e se compara a Lula. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, disse hoje que é vítima de uma pressão feita pelo governo federal contra governadores e comparou a sua situação à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento do pedido de impeachment de Witzel foi marcado para 30 de abril. Eu sou só a primeira vítima desta estrutura que se montou hoje no governo federal para atacar governadores, disse em entrevista à CBN hoje. Isso está claro. O Tribunal Especial Misto do Rio de Janeiro é um tribunal sob pressão. Ele não está permitindo meu amplo direito de defesa e estou tendo minha defesa cerceada. Os recursos apresentados não estão sendo julgados. Estou sendo retirado do meu cargo de governador, completou na fala Witzel. Witzel alegou que as medidas contra a pandemia teriam gerado desconforto no governo federal. Eu repito, o que acontecer comigo, a história vai continuar. É uma perseguição política, uma retaliação do governo federal em relação ao estado do Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro a fechar aeroportos, o que o governo federal não queria, e depois o Supremo Tribunal Federal veio dar aos governadores essa liberdade de ação para controlar a pandemia, disse Witzel. Ele reforçou ainda que se vê como vítima de uma injustiça e citou a revisão do STF sobre as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato. O petista teve as condenações da 13ª Vara de Curitiba anuladas pela corte. Após 5 anos que ele está berrando nos tribunais, foram descobrir que a competência para julgar o processo dele estava errada. Completou. Questionado se tem medo de ser preso, ele afirmou que não. Eu não tenho medo absolutamente de nada, mas diante da situação eu não consigo vislumbrar um julgamento justo. O governador afastado foi denunciado pelo Ministério Público Federal e se tornou réu pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Ele é acusado de envolvimento em desvio de recursos na área de saúde do Rio de Janeiro. O suposto envolvimento de Witzel foi apontado na delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Cúpula do clima. ONGs veem discurso de Bolsonaro descolado da realidade. O discurso do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, na cúpula de líderes sobre o clima foi vista como descolado da realidade para as ONGs e Greenpeace Brasil. Bolsonaro afirmou que o país está aberto à cooperação internacional e prometeu que o país atingirá a neutralidade climática em 2050. O discurso está completamente descolado da realidade imposta ao Brasil pelo governo Bolsonaro. A mensagem que o presidente do Brasil levou ao mundo está inserida em um contexto de distorção de dados e esforços em convencer os líderes mundiais de que o Brasil pode combater o desmatamento. Disse a ONG WWF Brasil em um comunicado. Para o diretor executivo da ONG, Maurício Voivodik, desde a posse do presidente, o Brasil sofre um processo contínuo de desmatamento de políticas públicas direcionadas à preservação do meio ambiente.
na fala de Bolsonaro, Bolsonaro adotou um tom mais moderado em relação aos outros discursos ambientais e não fez referências aos atuais recordes de desmatamentos registrados na Amazônia. Mas disse que pretende acabar com a atividade ilegal do setor até 2030. Durante sua fala, o presidente disse que os mecanismos de comando e controle do desmatamento são importantes para reduzir a emissão de carbono no país. Então, por que aprovou o menor recurso dos últimos 21 anos para as agências ambientais? Questionou o Greenpeace Brasil. Carbono, como uma das ações para Bolsonaro, a proposta de Bolsonaro para usar o carbono como uma das ações para reduzir emissões não é uma boa ideia para combater a crise climática. Segundo a ONG, com a medida, na prática não se reduz as origens das emissões. Vovodic disse ainda que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, trabalha de maneira clara na diminuição da fiscalização e desarticulação dos órgãos ambientais que atuam no combate das ilegalidades na Amazônia. A cúpula de líderes sobre o clima, que tem a Casa Branca como anfitriã, é uma iniciativa alinhada com a narrativa eleitoral de Biden, que derrotou nas urnas o concorrente à reeleição Donald Trump. A gestão do ex-presidente ficou marcada por rupturas em relações a compromissos de preservação ambiental e preocupação com mudanças climáticas. Foi assim com o histórico Acordo de Paris, por exemplo. O evento, que ocorre entre os dias 22 e 23 de abril, é tratado como uma oportunidade fundamental para que Biden assuma o protagonismo dentro deste contexto. O democrata anunciou a meta de reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa nos Estados Unidos até 2030. Em relação a 2005, em seu convite, o presidente exorta os líderes a usarem a cúpula como uma oportunidade para delinear como seus países também contribuirão para uma ambientação climática mais forte, afirma o comunicado da Casa Branca sobre o lançamento da cúpula. A conferência também é vista como uma etapa importante para que as grandes potências mundiais, entre elas o Brasil, se comprometam com planos mais ambiciosos na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá em novembro em Glasgow. E é interessante lembrar que durante o pronunciamento do nosso presidente, Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos não estava na sala dele, né? Eles estão fazendo essa cúpula em videoconferência. Mas é interessante que o Biden foi tomar um cafezinho. Acho que ele está cansado daquele tipo de discurso, né? Vai, não vai. Falha técnica interrompe Macron durante a cúpula. Um problema técnico interrompeu il y a quelques jours avec Madame la chancelière Merkel, nous sommes entretenus avec le président Xi Jinping qui s'est engagé aussi en ce sens. Il conviendra aussi que tous ensemble nous engagions le combat pour réduire les émissions de méthane. Nous avançons. Un seul objectif dans les prochaines semaines et les prochains mois. I now turn the floor to the President of the Russian Federation, His Excellency Vladimir Putin. Précis, mesurable, vérifiable. Au fond, 2030 est le nouveau 2050. C'est ce plan que l'Union européenne a mis sur la table en décembre, traduite dans une loi climat européenne, avec le Green Deal pour lui donner corps. À nous donc maintenant de... Um problema técnico interrompe Macron e pega Putin de surpresa durante a cúpula. O problema, Emmanuel Macron foi pego de surpresa, assim também como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a cúpula dos líderes sobre o clima realizada de forma virtual. A reunião transcorria normalmente até Macron iniciar sua fala. Um problema técnico interrompeu seu discurso e a transmissão reverteu o foco da câmera principal para Putin, que ainda se preparava para a cúpula. Putin apareceu por mais de um minuto no telão principal da cúpula sem iniciar o discurso. Aparentemente questionado, os assessores que estavam organizando, depois de alertados pelos organizadores, o presidente russo pegou o papel e iniciou sua fala. Emmanuel
voltou a discursar após Vladimir Putin. Os organizadores disseram que o problema técnico gerou a confusão. Isso é para a gente ver que até no mundo globalizado, no mundo onde a informática é mais moderna, essas falhas acontecem. Somos humanos. O presidente Putin ficou numa saia justa. Mr. President, colleagues, ladies, gentlemen, our discussion today demonstrates how deeply we all share the concern with regard to global climate change. Trigueiro fala sobre o discurso do nosso presidente, de como o mundo e as pessoas viram o discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro na cúpula do clima. E mais uma vez chamou as parcerias internacionais, empresas, instituições, governos. Convenceu? As metas são factíveis na sua avaliação? Bom dia, Aline e amigos. Sim, as metas são factíveis, embora o Brasil não esteja cumprindo nenhuma delas. E o discurso foi maravilhosamente bem escrito e poderá convencer os incautos, as pessoas desinformadas. Porque, de fato, vamos pegar um exemplo aqui, quando o presidente diz assim: determinei o fortalecimento dos órgãos ambientais. Aline, nós estamos no 3º dia seguido de paralisação completa da fiscalização do IBAMA, no Brasil inteiro. Isso não tem precedente na história, e isso se deve a uma instrução normativa do senhor Ricardo Salles. Nós tivemos no mês passado, em março, a maior taxa de desmatamento para meses de março dos últimos 10 anos, apurada pelo Amazon. E o Beto Veríssimo, pesquisador adjunto do Amazon, me disse que isso se deve basicamente à falta de fiscalização e à não aplicação de multas ambientais para os infratores, madeireiras, grileiros e garimpeiros ilegais. Nós estamos vivendo um processo de desidratação brutal dos órgãos ambientais que explica um cenário muito hostil e sombrio para a proteção da fauna e da flora. Eu quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Barroso, determinou meses atrás explicações formais do governo Bolsonaro das razões pelas quais o Acordo do Clima, que o Brasil apresentou a sua meta em 2015, não estava sendo cumprido. O ministro Ricardo Salles, a ministra da Agricultura Tereza Cristina, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo tiveram que explicar presencialmente ao ministro Barroso as razões pelas quais o Brasil ignorou o Acordo do Clima. Uma outra questão que me parece importante é reconhecer o mérito de governos anteriores que o presidente Bolsonaro não acreditou e que foram governos que hoje são talvez os maiores adversários políticos do presidente, que foram responsáveis pela apresentação das metas no Acordo de Paris, pela forma como virou política de Estado robusta os biocombustíveis, não apenas o etanol que vem da época do regime militar, depois da primeira crise do petróleo, mas principalmente biodiesel. Você se lembra daquela imagem do ex-presidente George W. Na verdade, o que Trigueiro está falando é que o discurso é muito bonito, a fala é muito bonita. O presidente nosso falar sobre o clima, sobre as possibilidades de não emissão de carbono, de redução na emissão de carbono, é muito bonito. Porém, a prática mostra o contrário. Só para lembrar, né, ele acabou de dizer aí, há 3 dias o IBAMA está paralisado por causa de situações do governo. Na prática, o discurso não funciona e acredito que até por isso que o Biden saiu da sala e deixou o Bolsonaro
falando sozinho. Para nós encerrarmos, vamos dar um giro nas principais notícias do que tem acontecido pelo mundo. No Distrito Federal, vacinação de pessoas entre 62 e 63 anos começa no sábado. Parentes de presos fecham cruzamento no centro de Maceió em protesto. Nós ficamos por aqui e amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui com o Jornal da Manhã. Um grande dia para você. Deus abençoe o seu dia.